Bom, eu tenho reparado em algumas coisas que estão acontecendo ao meu redor, que cada vez mais as pessoas estão ficando mais genéricas, estão abdicando de ser elas mesmas. Não sei se você aí percebe muito isso, mas eu percebo basicamente quando eu olho para as redes sociais eu já vejo. E o que fez eu começar a pensar muito sobre isso foi um álbum de música chamado Estrangeiro, do artista chamado Cassol. Ele nesse álbum ele fala muito sobre a importância da gente ser a gente mesmo em um meio de pressão social, tá ligado? E já de cara eu me identifiquei porque é exatamente com isso que eu mais luto todo dia. E eu tento cada vez mais, na maneira do possível, tomar as decisões com base em mim, fazer tudo que eu gosto, assim. Eu sei que eu não posso fazer tudo que eu gosto. A vida não é mil maravilhas. Mas se eu puder fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto. Tá ligado? Kafka diria que é a festa de máscaras, que é aquele que se mostra de verdade, ele é sujeitado à solidão e incompreensão, enquanto todos ao redor não mostram as suas verdadeiras faces, né? E julgam justamente aqueles que mostram, aqueles que são verdadeiros, são reais. Isso tudo me fez questionar muito, porque eu ficava me perguntando, o que faz pra gente não ser a gente? Por que é tão difícil sermos nós? E por que existe essa preocupação toda com o julgamento, como se fosse uma sentença de morte? Eu vi que muitos discursos na internet recentemente ficaram muito famosos referente a esse tema, que é o Carpe Diem, aproveite seu dia, dê valor à vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Sempre esses papinhos aí são todos vazios e muito rasos. São discursos que, tipo assim, você fala num dia e amanhã você tá fazendo a mesma coisa que fazia ontem. Eu vi alguns vídeos que falavam sobre a história antigamente, na época do Império Romano, quando era o maior império do mundo, e tinha um imperador chamado Marco Aurélio. Quando ele voltava da guerra, ele era aclamado pelo seu povo ali, como se fosse uma tradição mesmo. E eles tinham um discurso deles, né, que eles falavam: Memento homo, memento mori. Lembra-te que és um homem, lembra-te que morrerás. E essa história me fez refletir muito, porque a ideia aqui não é que a gente vai morrer, porque a gente já sabe que vai morrer, isso não é um aviso. A ideia aqui é que a gente vive como se não fosse morrer. Aí, ó, tá tudo aqui. E a gente vive se preocupando com coisas que são passageiras, que são esquecíveis e facilmente daqui a um dia, horas, minutos, a gente já não vai mais lembrar. Não só se preocupando com isso, porque na realidade que a gente vive se programando. Ou seja, a gente está sempre pensando no futuro e às vezes a gente toma decisões que se arrepende do passado. E a gente nunca, eu digo a gente porque eu também faço isso muitas vezes, a gente nunca olha para o presente. É incrível isso, tipo, eu tô aqui agora, mas eu tô pensando no momento que eu vou fazer tal coisa de tarde, aí quando chega de tarde eu tô me preocupando com o que eu vou fazer de noite. É sempre assim, a gente vive se programando, parece um robô. E essa filosofia traz justamente esse ponto, a importância da gente focar no que realmente importa e da gente focar no presente. Também ter a consciência de finitude, ou seja, quando você aí estiver pensando, sei lá, não vou postar meu projeto no Instagram porque vão me julgar. Aí você lembra, porra mano, eu vou morrer, tá ligado? Eu vou morrer, mano. Todo mundo vai morrer e isso aí, daqui a alguns dias, ninguém vai mais lembrar. Foi justamente isso que me fez postar o primeiro vídeo aqui de novo, porque eu já gravava antes. Eu tinha esse desejo assim, que eu ficava tipo, porra, eu queria muito gravar, pá, mas eu não conseguia e ficava. Mas eu consegui aí, ó. Uma das coisas que me ajudou. Eu tô tentando fazer com que esse canal, ele seja um canal contribuinte. Possa ajudar de alguma forma alguém que se identifique. Se não se identificar, tudo bem. Não é para todo mundo se identificar e aplicar o que eu falo. Se caber a sua realidade aí, gostei da ideia, pá, vou tentar olhar mais pra isso. É justamente esse aqui. Eu tô muito coach, né, boy? Aí, seus merdas,
olha, é assim que se vive a vida, não sei o quê. Meu Deus do céu, não. Bom, quando eu falo sobre padrões, não é se referindo à estética ou moda. Também se encaixa, mas não é exatamente sobre isso. E nem sobre querer também ser o diferentão. Oh, eu sou fora do padrão, eu sou diferente. Não é esse o propósito. É sobre olhar todo esse padrão e entender a opinião popular e entender também a opinião impopular. E sobre ver que toda essa opinião popular, ela encaixota todo mundo. Todo mundo acaba fazendo o que todo mundo faz, eu diria que seria isso. Um exemplo bom, eu vou usar de moda. Por exemplo, um cara, ele usa tal roupa que não é muito, assim, um estilo não é muito vestido, não é muito popular. Só que aqui o negócio não é entender sobre o estilo, se é bonito, se é feio, se... Enfim, isso aí não cabe a gente, porque é opinião. É mais sobre ver que o cara tá usando aquela roupa porque ele gosta daquela roupa e não porque ele quer caber no meio social ali, caber num grupo. Outro exemplo é o Japão. Eu vejo que é um país que é muito coletivo, eles têm uma cultura muito coletiva, que é sempre em prol do coletivo, tudo é em volta do grupo. E tudo bem, isso é massa, eu acho massa isso. E consequentemente o individualismo, ele fica de lado. Eu não acho que seja um problema o individualismo. Eu só acho que seja um problema quando o individualismo, ele tenta se sobrepor às outras individualidades. Ou seja, o que eu estou tentando falar aqui é ser a gente mesmo em uma sociedade padronizada. Isso não significa que você é o melhor nem nada. É só você escolher o que você gosta, quando puder, escolher o que você gosta. E já pegando o embalo aqui do livro que eu tô lendo, Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche, eu tenho que falar do homem, né? Porque vocês vão aguentar aí, porque eu vou falar. Nietzsche, ele falaria sobre o amor fati, que é amor ao destino. Esse amor ao destino não é romantizar a vida, tá? Como muitos entendem, ou como os estoicos geralmente falam sobre a filosofia de aceitação. Esse amor fati é aceitar a realidade como ela é e não criar realidades alternativas. Isso a gente faz inconscientemente, que a gente nem percebe. Não tem para que se preocupar com nada. Um exemplo de realidade alternativa seria a idealização que a gente tem da nossa vida. Um exemplo. Quando alguém chega em mim e fala, você gosta da sua vida? Aí eu vou lá e falo, gosto. Por que tu gosta da tua vida? Não, porque eu tenho minha família, eu tenho um bom emprego, eu tenho momentos de felicidade. Só que aí que tá, a vida ela não é só os momentos felizes, tá ligado? A gente tem esse conceito de vida como se a vida ela fosse só as coisas boas. Eu pergunto pra você, você tá vivendo? Aí você vai pensar que é se eu tô, tipo, me divertindo, se eu tô feliz, tá ligado? É esse o conceito de vida que a gente tem, na maioria das vezes. Não, mano, a vida é estresse, a vida é tristeza. Agora, novamente perguntando, é muito difícil responder se você gosta da sua vida, justamente por causa disso. Tu gosta aí da tua vida? Nietzsche ele fala que é necessário fazer um exercício como se fosse olhar para o passado. Você precisaria reviver todos os momentos da sua vida e não se arrepender de nenhum deles. Eu acho que esse é um dos caminhos assim para a autenticidade. Acho que atingindo esse patamar, a gente consegue ter uma vida mais autêntica, uma vida mais ativa, em que você possa escolher e determinar o seu futuro. Tudo isso porque esses conceitos ele trabalham a aceitação da realidade, a aceitação do presente e a aceitação sobre quem a gente é e sobre em qual mundo a gente está inserido. Eu acho muito importante isso me ajudou muito. Não tô só puxando o saco aqui de Nietzsche não, mas o cara é peso. Mas é isso aí, rapaziada. Demorei muito pra postar porque a correria tá intensa, tá foda. Tá muito difícil parar pra ter um tempo pra postar. Geralmente é só final de semana. E quando eu não tô livre, eu tô estudando pra faculdade. Então sempre tem algo pra fazer, sempre. Eu não tô reclamando, eu acho até bom isso, é massa. Porque se eu tivesse parado, eu estaria entediado, estaria angustiado para querer sair, para fazer alguma coisa. Eu tava a fim de falar sobre algumas coisas que eu tava pensando e que estavam acontecendo na minha vida, te ajudar
massa. Se não ajudar também, se você não concorda, quiser fazer uma crítica, os comentários estão aí. É isso. Tudo é passageiro.